Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, nessa aula eu falarei sobre os peixes ósseos. Peixes ósseos são peixes, como o próprio nome diz, têm um esqueleto ósseo, ao contrário de alguns peixes cartilaginosos, que têm um esqueleto rico em cartilagem. Para quem não lembra o que é uma cartilagem, é só apertar o nariz ou a orelha. Esse tecido mole, flexível, tanto da orelha quanto do nariz, são cartilagens. Esqueleto ósseo é um esqueleto mais resistente, mais duro, dentro do qual tem algumas substâncias minerais que conferem essa rigidez, como por exemplo o fosfato de cálcio, que é a principal. Os peixes ósseos eles surgiram na evolução a partir de peixes cartilaginosos, há cerca de 400 milhões de anos. Os peixes cartilaginosos atuais, tubarão, cações, arraias e a quimera, todos os outros peixes, com exceção desses que eu falei, são peixes ósseos. Bom, agora falar um pouco sobre a filogenia dos peixes até a formação dos animais terrestres, ou seja, dos tetrápodes. Tetrápodes é animais com quatro pernas, porque os animais terrestres, ou seja, os anfíbios, como sapo, rã, perereca, os répteis, as aves e os mamíferos evoluíram a partir de ancestrais que estavam no ambiente aquático, ancestrais dos peixes atuais. Bom, vamos começar nessa árvore filogenética que mostra a evolução. Vamos começar o primeiro animal que desenvolveu um crânio, conforme indicado na seta vermelha. A seta vermelha vai apontando para os pontos, vai mostrando os pontos que eu estou falando. Então surgiu o crânio na escala evolutiva, que é um osso que tem a finalidade de proteção do encéfalo, que é uma estrutura presente no sistema nervoso central, dentro do qual tem o cérebro. Foi uma novidade evolutiva que permitiu a maior resistência desse órgão tão importante para todos os animais que possuem. Bom, a partir dessa característica, desenvolveu os animais agnatos, que são peixes que não apresentam mandíbula. Eles não têm essa articulação entre o maxilar inferior e superior. Nós temos representantes até hoje de peixes agnatos, que são os chamados ciclostomados, como por exemplo a feiticeira e a lampreia. Bom, surgiu uma nova característica ao longo da evolução, que aí sim surgiu a mandíbula e uma coluna vertebral. Essa coluna ela tem a função de proteção de uma outra parte importante do sistema nervoso central, que é a medula espinhal, ou medula raquidiana. Bom, a partir desse ramo deu origem aos peixes cartilaginosos modernos, que é tema dessa aula. Atualmente nós temos como peixes cartilaginosos o tubarão, as arraias ou raia e as quimeras. Bom, agora surgiu logo em seguida um outro aspecto evolutivo muito importante, que é a bexiga natatória, que é uma estrutura, como o próprio nome diz, se assemelha a uma bexiga, que ela fica cheia de gases, que o peixe pode utilizar para respiração e até mesmo para sua locomoção no que se refere ao aspecto vertical. Ele pode subir ou descer na coluna d'água utilizando essa bexiga natatória. E a partir dessa mudança evolutiva surgiram os peixes ósseos. Existem dois tipos de peixes ósseos, com nadadeiras em formas de raio, ou seja, nadadeiras raiadas, e na sequência da evolução surgiu os peixes com nadadeira lobada, que apresentam umas pequenas diferenças com relação ao de nadadeira lobada. A partir disso, evoluiu um ramo que deu origem a dois grupos. O selacanto, que é um peixe ósseo atual e ele tem características muito antigas, por isso ele é chamado de fóssil vivo. E um outro ramo que deu origem aos peixes pulmonados, peixes com pulmão, possivelmente a partir desse ramo que deu origem aos animais terrestres. Bom, na sequência apareceu outra característica, que é a presença de quatro membros locomotores, que aí sim deu origem aos animais terrestres, como por exemplo os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Bom, eu citei na filogenia dos peixes, no processo evolutivo dos peixes até atingir os tetrápodes terrestres, que existem três grupos de peixes ósseos. Primeiramente, os primeiros que surgiram na evolução são os peixes de nadadeira raiada, que é a grande maioria de peixes que podem ser encontrados em rios, em mares, em oceanos, em lagos, em lagoas.
Nessa figura da esquerda, mostra o aspecto dessa nadadeira raiada. E eu apresento dois exemplos desses peixes nessa figura, o bacalhau e o salmão. Ambos são peixes de água salgada. O bacalhau geralmente é um peixe pequeno, mas ele pode atingir até quase 2 metros de comprimento, algumas espécies, e pode chegar até 100 quilos. O salmão já é um peixe que varia muito o tamanho dele também, mas no máximo de 15 a 20 quilos. Bom, tanto o atum quanto a tilápia são dois outros exemplos de peixes com nadadeiras raiadas. Ambos peixes muito utilizados na alimentação no mundo inteiro. A tilápia nós encontramos no Brasil, apesar de não ser uma espécie brasileira. Na verdade, são várias espécies de tilápia, né? Mas geralmente vem de uma matriz africana, onde se espalhou por grande parte do mundo. É um peixe que ele se adapta bem a vários ambientes, tem uma taxa de reprodução muito alta e é uma carne apreciada. Por isso ele é muito utilizado em viveiros para reprodução para alimento humano. O atum também é um peixe muito utilizado para alimentação humana. E o tamanho dele varia, mas geralmente é um peixe grande. O recorde do peso de um atum encontrado é de 411 quilos. E esse atum tinha mais de 2,5 metros. Bom, agora os peixes de nadadeiras lobadas. Eu apresentei no segundo slide a filogenia que mostra a evolução dos peixes até os tetrápodes. E mostrei que havia dois grupos de peixes com nadadeiras lobadas, ou seja, o grupo que apresenta o selacanto, que observamos nessa figura à direita, e os peixes pulmonados, que eu falarei no próximo slide. O selacanto, que é esse peixe da direita, ele é um chamado fóssil vivo. É um peixe que acreditava-se que ele estava extinto há 70 milhões de anos. Foi uma surpresa que em 1938 foi encontrado um peixe vivo na costa da África. É um peixe carnívoro, agressivo para outros peixes e apresenta uma nadadeira semelhante a esse esquema que nós observamos na figura da direita. Bom, possivelmente a partir do ancestral do selacanto, que eu mostrei no slide anterior, houve a evolução dos animais terrestres, os tetrápodes terrestres, animais com 4 pernas terrestres, ou seja, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora, um outro grupo de peixe que ficava exposto a um ambiente de secas são os peixes que desenvolveram pulmões primitivos com relação ao nosso, mas já é uma possibilidade de respirar em ambiente terrestre, que é diferente de qualquer tipo de peixe, porque os peixes respiram por brânquias ou guelras, que são estruturas que têm a função de filtrar o oxigênio dissolvido a partir do ambiente aquático. O pulmão não é possível fazer esse tipo de coisa. Se nós tentarmos respirar com pulmões dentro da água, ele vai se encher de água e a pessoa ou outro animal que tenha pulmão vai morrer afogado. Bom, existem peixes pulmonados tanto na África, quanto na Austrália, quanto no Brasil. No Brasil podemos observar principalmente em rios da região amazônica e na bacia do Paraná também. Esses peixes, em muitos casos, eles vivem, como eu disse anteriormente, em regimes de seca, em situação onde vai abaixando o volume d'água, ele fura um buraco no solo, ele mantém um buraco em contato com o ar e libera uma substância gelatinosa e forma um tipo de um casulo. Ali ele fica somente respirando por meio dos pulmões. Quando acaba o regime de secas, volta o regime de chuvas, o volume da água dos rios sobe, ele sai do casulo e volta para sua atividade natural. E ele respira tanto por pulmões quanto por brânquias. No entanto, as brânquias mostram-se não tão eficientes assim quanto os pulmões para a obtenção de oxigênio. Bom, agora uma estrutura que é diferente do pulmão de peixes pulmonados, nós temos a bexiga natatória. Se o peixe apresenta pulmão, ele não apresenta bexiga natatória, mas a grande maioria apresenta bexiga natatória. Pouquíssimos peixes são pulmonados, como eu citei anteriormente. A bexiga natatória é uma estrutura que tem a função de flutuação. Se ela se encontra cheia, permite que o peixe ele suba dentro d'água. Se ele, dependendo da concentração de ar dentro da bexiga, ele pode ficar parado na água na altura que ele se encontra. Então, a movimentação dentro da coluna d'água depende do inchaço do esvaziamento dessa bexiga natatória. Bom, nessa figura estamos observando um peixe ósseo que apresenta nadadeiras raiadas.
e pode ser, por exemplo, uma tilápia. Estamos observando o opérculo, que é uma estrutura óssea que serve para revestir as brânquias. Então a água ela entra pela boca e sai pelas brânquias e sai pelo opérculo por essa abertura. Passando pelas brânquias, ela absorve os gases respiratórios e pode ir para a corrente sanguínea e depois ir para a bexiga natatória, enchendo, permite a flutuação desse peixe. Estamos observando também o sistema digestório desse peixe, com tubo digestivo e a parte terminal do tubo digestivo, ou seja, o ânus. Bom, praticamente todos os peixes apresentam no seu corpo uma estrutura chamada de linha lateral, conforme estamos observando nessa foto acima. A linha lateral ela tem a função de perceber vibrações na água, ou seja, pequenas pressões, pequenos redemoinhos formados na água, o peixe percebe por meio dessa linha e ele pode ter uma resposta com relação a isso. Por isso que os peixes conseguem nadar um ao lado dos outros e sem se chocarem, sem trombarem entre si. Bom, os peixes eles respiram dentro d'água por meio de brânquias. Brânquias, também chamadas de guelras, são estruturas que são adaptadas para coletar o oxigênio dissolvido dentro d'água e passar para o sistema sanguíneo e, consequentemente, ser distribuído para as células do peixe. Essas brânquias, ela filtra a água que entra por meio da boca. E essa água ela sai por uma abertura que tem no opérculo. O opérculo, como eu citei anteriormente, é um osso rígido em forma de placa que reveste a brânquia. Então, uma pequena abertura que dá no opérculo permite a saída de água que entra na boca. E a água passa pelas brânquias, levando à filtração e à coleta desse oxigênio dissolvido na água. Bom, devemos tomar cuidado para não confundir os vertebrados aquáticos, porque no ambiente aquático nós podemos encontrar uma diversidade de grupos, como peixes, como anfíbios, como répteis e mamíferos. Nessas 4 fotos, no canto superior esquerdo nós temos esse animal rosado, que é o boto. Embaixo nós temos a foca. No canto superior direito nós temos a baleia jubarte. E logo abaixo o leão marinho. Todos podem viver em ambiente aquático, mas nenhum desses é peixe. Todos são mamíferos. Ou seja, segundo a teoria mais aceita atualmente, o mamífero ele evoluiu no ambiente terrestre. Ele sempre viveu no ambiente terrestre, inclusive seus ancestrais. No entanto, alguns, em busca de novas oportunidades de espaço e alimento, voltaram para o ambiente aquático, como por exemplo a baleia e o golfinho, o boto. Nessa figura nós temos uma tartaruga marinha, nós temos um jacaré e uma serpente aquática, uma cobra. Os 3 animais são répteis, apesar de os três, viverem predominantemente em ambiente aquático. Agora nós temos mais 4 animais. No canto superior esquerdo nós temos o cavalo marinho. Logo abaixo do cavalo marinho nós temos a moreia. No canto superior direito nós temos o peixe morcego. E logo abaixo nós temos uma enguia, que é um peixe elétrico. Todos esses animais são peixes, apesar de ter aspectos diferentes, semelhantes a cobras. O cavalo marinho também tem um aspecto diferente, é um peixe convencional. E o peixe morcego, apesar do nome e a semelhança de um morcego, que é um mamífero, todos são peixes. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.